Sabe quando uma estratégia que estava funcionando super bem, de repente para de dar resultado? A gente vai desvendar hoje um dos maiores mistérios do day trade. A resposta, olha, está nas chamadas características menores, que são umas mudanças bem sutis do mercado, mas que, se a gente entende, podem transformar completamente a nossa leitura do gráfico. Pois é, essa é a pergunta que todo trader se faz e que frustra demais. A gente tem um sistema, ele está indo bem e do nada, puf, para. A resposta, na maioria das vezes, não está na estratégia em si, mas na nossa habilidade de ler o humor do mercado naquele dia específico. E é exatamente essa leitura que a gente vai aprender a fazer agora. Então, o nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro vamos entender o que são esses humores do mercado. Depois, como usar isso para refinar as entradas e gerenciar os trades. Aí vamos aprender um ritual de análise diário e, por fim, o mais importante, ajustar a nossa mentalidade para realmente ouvir o que o mercado está dizendo. Vamos lá. Primeiro ponto. O conceito principal de tudo isso são as características menores. Tentar pensar nelas não como a grande tendência, aquela que a gente já olha todo dia, mas sim como a personalidade do mercado hoje. Ou seja, não estamos falando se a maré está alta ou baixa, estamos falando das ondas específicas daquele momento. O mercado hoje está mais volátil, está mais lento, está revertendo tudo muito rápido. Essa é a personalidade, a característica menor que define as regras do jogo hoje. E essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. A característica maior, a da esquerda, define a direção geral, o mapa. Mas a menor, à direita, é como se fosse o seu GPS em tempo real. É ela que te diz como navegar no dia, ajustando as entradas e saídas para se adaptar ao que está acontecendo agora. Certo, vamos para a parte prática. Como é que isso afeta a decisão de clicar para entrar numa operação? É simples. As características menores mostram quais dos setups que a gente já conhece têm mais chance de funcionar agora. O mercado literalmente nos diz o que ele está a fim de fazer. Se nos últimos dias as reversões rápidas falharam e deram stop, por que insistir nisso hoje? Agora, se por outro lado os pullbacks até um certo nível de FIBO funcionaram várias vezes, bom, essa é a pista. A análise recente revela o que o mercado está pagando no momento. E a filosofia por trás de tudo é esta. O mercado é repetição. Especialmente no curto prazo, ele tem uma memória. O nosso trabalho como traders não é forçar a nossa vontade, mas sim agir como detetives, identificando os padrões que ele está repetindo e operar em sintonia com eles. Mas não para só na entrada. Depois que a operação está aberta, as características menores continuam dando pistas. Elas são fundamentais para decidir onde colocar o stop, quando realizar o lucro e como gerenciar a posição até o fim. Um exemplo clássico disso é o que a gente chama de dia de duas tendências. A análise dos dias anteriores mostra um padrão muito claro. O mercado sobe com força de manhã e à tarde devolve tudo. Identificar isso muda completamente a gestão do trade. Então, o ponto crucial é, se essa característica foi identificada, não dá para deixar o stop solto lá atrás. O preço vai voltar. É preciso estar pronto para ajustar o stop, talvez até pensar em virar a mão ou, no mínimo, reduzir a meta de lucro para garantir um ganho antes da provável reversão. Quer ver outro exemplo bem prático? Digamos que se nota que nos últimos dias, depois de uma pernada inicial, o mercado tem feito pullbacks certinhos ali no nível de 38,2% de Fibonacci, antes de continuar o movimento. Essa é uma informação que vale ouro para a gestão do trade. A pergunta aqui é retórica, né? Mas a resposta é óbvia. O stop vai ser acionado. O mercado avisou que voltaria até 38,2%. Colocar o stop em 50%, ou seja, atrás desse nível, é simplesmente ignorar a informação que ele deu. É um stop que era totalmente evitável. Tudo isso parece ótimo na teoria, mas como encontrar essas pistas na prática? Existe um ritual de análise, um processo bem simples que deve ser feito todos os dias antes do pregão abrir. A metodologia é um processo de 2 etapas, como está aí na tabela. Para os últimos 9 dias, o foco é só no que aconteceu dentro do seu horário operacional. Mas para ontem especificamente, a análise é diferente, tem que olhar o dia inteiro. E a lógica por trás disso é simples e muito poderosa. Padrões que se formam no final do pregão, mesmo fora do nosso horário, têm uma tendência muito forte de continuar ou de se repetir na abertura do dia seguinte. O mercado tem essa memória de curto prazo. Analisar o dia de ontem por completo dá uma vantagem para as primeiras horas de hoje. E para fechar, a gente chega na parte mais importante, a mentalidade. Porque identificar essas características não é só uma técnica, é uma mudança de postura, de assumir a responsabilidade pela nossa operação. Essa frase é forte, mas é fundamental.
Quando a gente é estopado por um padrão que o mercado vinha repetindo, o erro não é do mercado, não é da corretora, não é da sorte. O stop é nosso. É resultado direto de não termos escutado os sinais. É sobre assumir total responsabilidade pela nossa análise. E isso tudo nos leva à pergunta final. Afinal, o mercado é aleatório ou ele está constantemente enviando sinais? Para muita gente, parece um caos. Mas para quem opera com atenção, ele se comunica através de padrões e repetições. A questão não é se o mercado fala, mas sim se nós estamos dispostos a ouvir e a aprender a sua linguagem.